na quadra 4 do Buritis, e do lado, né, tinha um terreiro de macumba, assim, né? Mas não porque tinha aquilo lá que eu tinha medo, não. Porque até então os vizinhos, assim, são maravilhosos. Não tenho que dizer nada. Mas eu só quero, assim, falar que era, assim, eu tinha medo de tudo, né? E eu sempre, quando eu estava em casa, eu via vultos, eu via pessoas. Um exemplo, quando algo ia acontecer, né, com pessoas próximas a mim, eu sentia uma angústia, me dava muita crise de choro, né? Então eu chorava, mas eu não entendia por quê. Mas uma pessoa que parecia muito para mim, né, que eu via direto e inclusive eu sempre falava, né, falava para minha mãe que eu via, né? Eu vi uma mulher sempre de pé, né, na porta assim do meu quarto, né? Aí, quando eu conheci o Senhor Jesus, aí, para a glória do nome do Senhor, eu conheci o Senhor na Batista, né? A Batista Renovada, e era o pastor Paulo e a pastora Guadalupe. Então, eles sempre trabalharam com libertação. E aí eu contei para eles, né? E eles começaram a dar estudos, né? E também as experiências que eles, né, tinham e passava para nós, né? E aí ele foi nos preparando, né? Na verdade foi eu, né, que aceitou o Senhor, foi eu, meu irmão Marcos, que hoje é pastor Marcos, né? E a Mônica, minha cunhada, e era somente nós três mesmo. Então, pelo que você está falando, a senhora está falando, né, já começou com um casal de pastor já te auxiliando e com conhecimento já em libertação. Então, você já começou desde cedo sendo instruída nessa área de libertação, que é o seu chamado principal, né? Sim, foi aí que, inclusive, a pastora Guadalupe, a igreja que nós frequentávamos, era o culto toda quarta-feira no centro, né, ali perto do setor comercial, ali na Rua das Farmácias, ali perto do hospital de base, do Sara. Não, aí a igreja era ali, né, no centro de Brasília, né, que é a capital. Aí eles davam aula para nós e ela sempre contava as experiências. E eu ficava assim, cada dia que passava, dentro de mim, eu tinha sede. Eu tinha uma sede, eu queria mais de Deus. Para mim, um culto não era o suficiente. Então eu ficava contando os dias, as horas, os minutos, os segundos. Mas aí ela falou: só posso liberar vocês quando Deus ordenar. Eu falei: amém. Então eu morava longe. Então era mais ou menos o quê? 1h30 de ônibus, né? Era 1 hora, mas eu ia com toda alegria. Aí meu irmão me levava para casa, né? Amém. Então, já fica aí uma dica, né, para quem é novo convertido, no primeiro amor, né? A gente não tem não vê dificuldade, a gente tem sede, igual a senhora falou, né? Tem muita sede em buscar a Deus, não põe dificuldade. Hoje em dia, muitas pessoas, a igreja está, sei lá, 200 metros da casa, 500 metros, tem Uber, tem tudo quanto é tipo de transporte, né? O tempo de hoje são outros, né? Tem o privilégio, igual nós estamos aqui online, né? Podendo participar, podendo perguntar, depois a gente vai separar um tempo para fazer algumas perguntas, né? As perguntas que a gente vê aqui que pode edificar as pessoas, a gente pode estar respondendo, né? A senhora pode estar respondendo para a gente. E vamos lá. A partir de que momento que você decidiu ou pensou assim, eu quero estudar ou ter mais conhecimento nessa área de libertação? Quando você sentiu no coração mesmo, falou assim, é esse meu chamado. Bom, eu me batizei
nós tivemos uma preparação de 6 meses, né, estudando a escola bíblica dominical, e eu louvo a Deus pela vida deles, né, porque eu posso dizer que eu fui bem instruída, não só eu, como meu irmão, minha cunhada, né. Então, naquele momento ali, ela me chamou e ela falou assim: Vera, você tem um chamado muito lindo mesmo na sua vida. E Deus, ele manda dizer para você que um culto só não é o suficiente. Porque ela falou assim: o inimigo, ele vai fazer de tudo para te parar, né? Para te parar. Mas eu não tinha aquela noção do que era o mundo espiritual. Mas aí ela foi falando para mim, e eu falei para ela como é que eu ia descobrir, como é que eu ia identificar como é que era o mundo espiritual. Ela falou assim: você começa a jejuar, você começa, um exemplo, quando nós fomos para o nosso batismo. Ela, primeiramente, nós fizemos, cada um foi para o gabinete, né? Uhum. Ali nós falamos a trajetória todinha, desde criança até o dia que eu conheci o Senhor. Ela perguntou se a gente tinha, um exemplo, né? Como eu casei com meu esposo, foi o meu primeiro esposo, então sou viúva, né? Aí ela perguntou se eu já tinha conhecido outras pessoas, se tinha laços de alma, essas coisas tudo, ela, né, fazer aquele questionamento todo, né? Pergunta tudo, né? E aí foi quando ela falou que Deus, ele ia me dar mais assim, entendimento, mas que era necessário eu descer na presença do Senhor. Eu perguntei para ela como é que eu fazia, o que era descer, né? Como é que eu ia fazer jejum? Como é que era fazer jejum? Aí ela começou a falar, falava assim, ó, você começa a orar. Aí eu falei assim, mas como é que eu falo com Deus? Aí ela falou assim, você fala com Deus como você fala com as pessoas, né? Mas aí há uma diferença, porque você vai pedir para o Espírito Santo de Deus, para ele te ensinar. Aí foi isso. Entendi. E a visão, assim, como eu tinha muita sede, e eu comecei a frequentar uma igreja, né, próxima à minha casa, que é a Missão da Fé, e que é do pastor Paulo Miranda. E lá trabalha, eles são muito de oração, muito mesmo. Então, a consagração era de segunda a segunda. Então, quando o pastor começava a orar, né, junto com a sua esposa, a gente via muita manifestação. Então, assim, para mim foi um baque, mas depois a gente já foi, né, foi se tornando assim, não comum, mas assim, o Senhor foi já me preparando, né? Certo. Mais uma curiosidade, você teve alguma, vamos falar, todo mundo tem, né, mas eu queria saber da senhora, com a palavra, com as primeiras leituras, primeiros estudos, assim, ou se teve algum estudo ou um personagem bíblico primeiro que te chamou a atenção, assim, logo no início, assim, qual a história, assim, que você mais gostou, se identificou, né, com alguma coisa? Ramon, um versículo assim, eu tinha 17 anos, não, 18 anos de idade. 18 anos de idade, foi em 94. Por incrível que pareça, foi quando aconteceu, né, a morte do Ayrton Senna, né, e eu estava em casa. Aí sempre estava reprisando, e teve que naquela época, né, sempre mostrando. E o que me chamou mais atenção, que está escrito, né, no túmulo dele.
que é Romanos 8:35. Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a perseguição, a nudez, a fome. Eu fiquei assim, impactada muito, muito mesmo. Eu nunca tinha ouvido nem lido esse versículo. Certo, correto. Agora vamos falar assim, vamos aprofundar mais um pouquinho aí. Eu creio que todo mundo que está aqui nesse canal tem mais curiosidade de aprender sobre libertação. Vamos por partes, né? Vamos querer que você desse algumas dicas para as pessoas identificarem se elas têm um chamado nessa área de libertação, como que elas vão ter uma certa, assim, identificar se elas têm esse chamado ou não nessa área de libertação. Um exemplo. Uma pessoa, ela começa a sentir, primeiramente, tem pessoas que são 3 tipos, né? São 3 tipos de coisas que... Um exemplo, eu vou falar da minha pessoa. Sim. Eu tinha visão, né? Eu via, mas aí eu olhava e via a pessoa, mas batia aquele medo, aquele arrepio, aquela coisa. Para mim era difícil até dormir sozinha. Quando eu pensava que dava mais ou menos umas 5 horas da tarde, já me dava medo. Mas depois que eu fui me aprofundando mais, fazendo curso, né? Sempre com pessoas assim, com nível mais elevado, com um mundo espiritual. Então, e eu orava muito, eu jejuava muito, muito mesmo. Era uma coisa assim que eu tinha o maior prazer. O dia que eu... Só para você ter ideia, irmão, o dia que eu não jejuava, para mim, parece que eu estava em pecado. Eu estava em pecado, estava faltando algo em mim. E a minha primeira experiência foi que eu vi que são as próprias pessoas da família que se levantam contra nós, né? E na minha casa foi o meu esposo, né? E foi muito difícil, porque ele não queria de jeito nenhum que eu fosse para a igreja, né? E chegou um ponto assim de eu pedir meu irmão, meu cunhado para orar, a igreja, né? Porque eu não queria. Deus, ele pede que nós venhamos colocar primeiramente todo o nosso amor nele. E em segundo lugar, a nossa família, né? Então, não adianta, um exemplo, uma esposa, né, recém-casada, que não conhece Jesus depois, como foi o meu caso. Eu conheci depois. Então, eu tive que ter sabedoria, mas essa sabedoria eu aprendi com outras pessoas mais velhas. Falava, minha filha, você nunca deve, jamais, bater de frente com o seu esposo. Já que ele não quer que você venha para o culto, vamos orar e você vem para a consagração, né? E tinha também culto à tarde. Então eu ia para o culto à tarde e eu já deixava tudo pronto. Tudo pronto. Era uma coisa assim, quando ele chegava, estava a comida já prontinha, quentinha na hora. Entendeu? E ele começou a ver a transformação na minha pessoa. Isso que a senhora falou, eu vejo que é muito importante, porque o ministério da gente começa dentro de casa, né? E você já tinha sua família, e você poderia muito bem querer ser radical ao extremo, querer bater de frente, né, com pessoas da família, mas Deus te deu sabedoria para você ser exemplo, né, pelas a sua atitude, o seu testemunho, que fez as pessoas verem algo diferente em você, né, que tocou no coração delas. E isso acontece com todo mundo, que eu creio que é o principal que a gente tem que fazer, né, dentro de casa. Por mais que as pessoas, às vezes, possam não estar ligadas, possam não estar frequentando uma igreja, mas elas ficam observando a gente, os nossos passos, as nossas atitudes, né, nosso testemunho vivo.
E não adianta nada a gente pregar fora, nas igrejas, fazer missões e tudo, sempre dentro de casa a família está toda destruída, ou se você não tem um exemplo, né, não respeita, não é igual a mulher, a Bíblia fala, né, que a mulher tem que ser submissa ao marido, que o marido é autoridade, que a mulher sabe edifica o seu lar, a gente sabe de todas essas instruções da palavra, né. Isso é muito importante. Sim. E eu estou vendo aqui a pergunta da Renata Ribeiro, como está mais ou menos dentro do assunto, eu não vou deixar passar. Ela perguntou, mas você responde da forma que você achar melhor ou mais simplificado. Que ela perguntou assim: como que é ter revelação audível? Como que é ter visão? Se é nítido? Como é que é essa explicação de estar vendo, ter a revelação? Para quem não sabe, né? Tenta explicar de uma forma mais simples. Amém. Eu nem concluí, né, a resposta a qual, né, que você perguntou. Uhum. É Renata, né? Fiz a pergunta. Sim. Renata, assim, no meu caso, eu nasci com esse dom, né? E eu nem contava. Tinha coisas que eu via, eu não contava. Um exemplo. Eu via, um exemplo, assim, dentro do meu coração, assim, eu vi uma voz bradava muito forte, muito mesmo. E quando eu chegava perto das pessoas, todo mundo perguntava se eu era evangélica, porque já via algo diferente em mim. E eu falava assim, não, eu não sou evangélica. E aí eu sempre procurava passar batom, usar brinco, essas coisas assim, para disfarçar. Mas eu começava, um exemplo, se eu fosse numa casa de um vizinho, eu chegava, eu já sentia um arrepios, né? Eu sentia um arrepio, aquele assim que vinha das pernas, assim, sabe? Aquela coisa ruim. Sim. Mas eu não sabia assim, expressar assim, como era. Mas depois que eu conheci o Senhor, aí eu comecei a orar e depois que eu recebi o batismo com o Espírito Santo, tudo destravou. Tudo. Tudo destravou. A visão, quando Deus me mostra algo, eu vejo lícito, sim, claramente. Eu vejo mesmo. E quando Deus me usa para eu entregar algum recado para alguém, o Espírito Santo fala comigo, entendeu? E é uma grande renúncia, pastor. É uma grande renúncia. É muito jejum, é oração, é obediência, entendeu? A gente renuncia. Na verdade, você está no mundo, mas você não é do mundo. Então, eu me dediquei totalmente para Deus, porque o amor que eu tenho por Ele é infinito. Por isso que eu falei para você sobre aquela passagem, né?